Vou gravar aqui. Fala, gente linda, tudo bom? Live surpresa não planejada, sem organização, sem roteiro, bagunça e caos, porque juntou dois vacilões do amendoim de fora da panela, dois palpiteiros. Então vamos lá, eu vou contextualizar vocês. O que aconteceu é o seguinte, nossos amigos da 755 e nosso amigo Dr. Fernando fizeram uma live ontem e eles falaram algumas coisas que cutucaram no meu rim, assim, foram pedras no meu rim. E eu trouxe essas frases para cá porque eu quero trazer a reflexão por trás das frases. E depois, se eles quiserem comentar, se quiserem me xingar no WhatsApp, no direct, se quiserem fazer live, a gente faz isso aí, porque não tem problema de confronto, não. Então, a primeira das coisas foi o seguinte, o Dr. Fernando comentou dos palpiteiros. Ele falou sobre a turma do amendoim, pessoas que ficariam ali atrás do técnico no estádio, palpitando, reclamando, falando faz isso, faz aquilo, troca isso, troca aquilo. E eu acho que isso é extremamente importante. O Doctor falou sobre esse contexto dos palpiteiros como um grande problema, um grande desafio, uma coisa tóxica para a profissão. E eu discordo. Eu acho que é justamente assim, o primeiro fato disso são torcedores que ficam ali atrás. Torcedores daquele time. Okay? São pessoas que querem ver aquele time ganhar. E se eles estão palpitando tanto e eles não estão simplesmente gritando e comemorando, é porque o time está perdendo. Só tem dois grupos que não vem o problema do time perder. O próprio time, que o problema nunca é eles, nunca foi defeito deles, então o jogador sai, ele nunca fala, olha, a gente foi uma bosta. A gente não fez o suficiente. Ou o técnico que nunca fala assim, olha, eu errei pra caralho aqui, não sou... O próprio time não vê. E quem não se preocupa se o time está jogando mal são os adversários. Quem se preocupa, quem palpita, não é o adversário, porque o adversário quer mais que o time jogue mal mesmo e tudo mais. Então, o que me preocupa nessa classificação da turma do amendoim, dos palpiteiros, como um problema, um defeito, primeiro é não perceber que os palpiteiros são aqueles que estão torcendo pela vitória. Segundo é não aceitar ouvir críticas vindas de fora, não ter a tranquilidade, porque existe uma dinâmica profissional que é a seguinte, se você assume um trabalho coletivo e você vai receber por isso, você diz, eu tenho uma perícia técnica para isso. E é óbvio que vai existir cobrança. Não estou falando que todas as cobranças são razoáveis, mas vão existir cobranças de todos os lados envolvidos. Então, me preocupa essa blindagem contra a crítica dos jornalistas e dos palpiteiros e da turma do amendoim, porque, afinal de contas, a gente quer ver o time ganhar e se tudo tivesse bom, ninguém estava dando palpite. A segunda frase foi do Paulo, que ele mudou um pouco essa coisa dos palpiteiros para vacilões e por aí vai, mas ele falou sobre panelas. E ele disse a seguinte frase, a panela só é ruim ou só irrita aqueles que são de fora. E isso é extremamente verídico, mas o problema aqui envolve o fato de existirem panelas em uma comunidade tão pequena quanto a nossa, e o segundo fato de que as panelas não são perigosas desde que elas não estejam influenciando todo o coletivo. Porque a partir do momento em que uma panela influencia o coletivo, ela cria exclusão e ela governa ou ela age em prol só daqueles que fazem parte dessa panela. Então é óbvio que quem está de fora vai se irritar. Então as frases são extremamente verdadeiras, mas elas foram usadas com um sentimento de defesa contra a crítica, e o que eu quero trazer é justamente o oposto, é reverter isso, é mostrar o quanto elas comprovam e colaboram com o fato de que essas críticas, de que a turma do amendoim e de que aqueles que se revoltam por estarem de fora da panela, eles de fato são necessários, e a afirmação dessas frases comprova isso. E nesse contexto, o que eu quis trazer aqui é o seguinte, são algumas ideias sobre pedagogia. Uma delas é do Paulo Freire, quando ele diz que ninguém melhor que o próprio oprimido para perceber suas necessidades, para formular as suas críticas, para formular a sua própria revolta. É muito pouco provável que a pessoa que detém o poder naquela dinâmica e naquela relação saiba de fato o que aquele que está subordinado precisa. O que eu quero dizer com isso? A insatisfação, as falhas, as dores, as necessidades dos alunos e dos envolvidos nessa dinâmica de ensino na quiropraxia, ou mesmo dos próprios quiropraxistas em um âmbito mais fora da universidade, em um âmbito político, são essas necessidades, essas dores que têm que começar a fazer parte do programa de uma melhora, de uma reconstrução e por aí vai. E nesse contexto, a gente tem uma grande dificuldade, porque
muitas vezes o aluno ele não é instrumentalizado para perceber quais são suas próprias necessidades. E ele só vai ter esse instrumento quando ele for colocado em contato com novas realidades, fora desse âmbito pasteurizado e protegido que se quer criar, um âmbito onde não se pode criticar, não se pode mostrar outras ideias, não se pode questionar, né? E o irônico disso é, eu como aluno já questionava e já criava esse problema, já era um da turma do amendoim, um vacilão do amendoim fora da panela, quando eu estava na faculdade, antes do Doctor chegar para dar aula e antes de eu sequer conhecer o Paulo do pessoal da 755. Eu já sentei com o coordenador, a Ana Paula sofreu na minha mão, o Djalma sofreu na minha mão, porque eu questionava e queria mais. E todo aluno tem que querer mais. E isso vai trazer crítica sempre, porque o curso nunca estará perfeito. O dia que não tiver crítica, o dia que não tiver palpiteiro, o dia que não tiver nada disso, suspeite que tem alguma coisa errada. Nas democracias, a gente vai ter essa oposição, a gente vai ter essas opiniões divergentes, a gente vai ter... E é esse conflito que engrandece, é esse conflito que abrange, engloba e destrói panelas. Nas democracias, nós não queremos panelas. Nós, no máximo, que as panelas interajam, que todas essas panelas estejam sob fogão, e não que panelas excluam o outro. Mas nessa brincadeira toda, depois desse monólogo, que me deixou aqui quase seco de sede e sem voz, não sei exatamente quando, mas resolvi falar assim, Rê, vamos lá, vamos falar da sua experiência. Então, o que eu queria trazer aqui agora, Rê, era para falar assim, qual é a sua experiência com essa questão? Tá tudo bem, tá tudo à prova de críticas, a gente não precisa que ninguém palpite sobre os cursos, as coisas estão fluindo sozinho, ou a gente tem mesmo que jogar amendoim e gritar para trocar o jogador? Assim como você, né? Eu também dei uma canseira na coordenação do curso na minha época, porque assim como você, eu também queria mais. Então, eu acho que nesse contexto, o fato da gente ter um projeto como Heliópolis que dura esse tempo todo foi exatamente porque tanto a Aline quanto eu, a gente quer mais para a nossa profissão. E o que eu posso falar para você, que assim, Heliópolis existe há praticamente 15 anos, né, Rafa? E eu entrei como aluna, né, em Heliópolis, e eu posso falar para você que a gente mudou muito a forma de atuar em Heliópolis por conta dessa visão de que havia essa necessidade de dar mais para os alunos, porque os alunos acabavam lá em Heliópolis percebendo as deficiências deles. Então, assim, a gente começou com uma coisa mais livre, que os alunos tinham muito mais independência para atuar, a gente não tinha supervisão. Se você tivesse uma dúvida, você chamava o coleguinha do lado para te ajudar a ajustar ou para discutir um caso, e a gente começou a perceber que isso não estava dando certo, porque os alunos não estavam conseguindo chegar no momento do raciocínio clínico, porque o cara estava com defasagem de outras coisas, né? Então, por exemplo, tinha dificuldade para achar uma vértebra, e não era achar uma subluxação, era achar uma vértebra. Falar, acha T5. O cara estava, sei lá, em T8, T10, ou T3. Então, a gente começou a perceber que não dava mais para ser desse jeito. Então, a gente tentou modular um pouco essas atuações, conforme o aluno progredia no curso, a gente dava mais liberdade. Mas até hoje a gente tem gente entrando no CIS que ainda tem dificuldade para listar uma subluxação ou para fazer um setup simples de torácica, de um ajuste, sei lá, um duplo tenar, que é uma coisa relativamente simples de fazer. Então, só que a pessoa só percebe a hora que ela é confrontada, né? A hora que está lá com o paciente deitado na maca e não sei fazer. Ou então faz uma anamnese, não sabe o que perguntar, não sabe o que interpretar daquelas informações. E isso é bem comum, porque as primeiras atuações lá em Heliópolis, por exemplo, quando a pessoa nunca foi, a primeira coisa que a gente faz é jogar a pessoa para fazer a avaliação, para ela também entender qual é o sistema que a gente tem em Heliópolis, né? E muitas vezes a gente vê que a pessoa não consegue sair muito do roteiro porque ela não sabe o que fazer com aquela informação. E às vezes o paciente dá uma informação assim, ó, gancho forte para você entender o que a pessoa tem, e a pessoa passa batido, não pergunta, não aprofunda. Então, é legal que assim, depois do primeiro dia, em geral, as pessoas ficam meio em choque assim com a condição. Então, acho que a gente tem acompanhado isso e cada vez mais frequente e cada vez mais cedo, ainda bem que as pessoas percebam que
há essa deficiência. E a outra coisa que eu também percebi, porque eu estava na organização do Ajuste Solidário pela ONG, foi muito o contato dos alunos realmente me falando o quanto foi importante ter participado do evento, mesmo que seja só fazendo anamnese, para entender o que falta naquele momento para essa atuação acontecer de uma maneira boa. E eu acho que existem diferenças dessa percepção. Tem gente que entende que tem dificuldade na comunicação, que eu acho que isso é uma coisa que realmente a faculdade, aos poucos, vai construindo isso e o estágio é feito para isso. Mas quando as pessoas se confrontam com o problema de conteúdo, isso é uma coisa que eu acho muito relevante. E o outro ponto que eu acho forte, que também veio para mim assim com uma certa clareza, foi quando eu me preparei para a live com os coordenadores que não são coordenadores de curso, com os dois professores, tanto da Fevale quanto da UAM, porque eu fiz a minha lição de casa, conversei com o centro acadêmico, conversei com o diretório acadêmico, e no caso da UAM foram conversados com os representantes de classe, e as únicas demandas que foram levantadas foi quanto à estrutura da universidade e os equipamentos da universidade. E aí eu fiquei pensando, nossa, não tem nada didático, por exemplo, você está ali numa aula prática e o professor não vem ali te corrigir, ou você está no estágio e o professor não entra na sala de atendimento com você, isso não é uma demanda didática, pedagógica que você talvez teria, essa necessidade? E aí eu comecei a pensar, talvez essas pessoas nem saibam que elas precisam disso, né? Eu acho que aqui cabe uma coisa assim, desde essa live específica que você moderou não sei, com os professores, o Dr. Fernando, ele falou... eu vou colocar um ponto, porque assim, se a gente deixa em aberto, depois sobra. Eu não tenho nada contra o Fernando, principalmente nem com o profissional e nem pessoalmente, nada contra o Paulo. Pelo contrário, eu gosto bastante dos dois, e é difícil eu gostar de alguém. Meu ponto aqui é técnico, tá? E é por isso que eu estou trazendo essas coisas, porque são pessoas participativas que gravam vídeos e por aí vai. Então, não vamos misturar uma fofoca pessoal com coisa assim, só apontar isso que é importante. Mas o Doctor, ele falou algumas coisas que eu fiquei bastante reflexivo, que eu realmente não tinha pensado com tanta clareza antes dele falar. E que são coisas que eu não tinha pensado e outras que eu não concordo, mas que valem a pena a gente pontuar. Uma delas foi o seguinte, ele falou assim, que desanima os alunos quando eles se veem nessa posição de receber uma crítica por não saber uma coisa, sei lá, pô, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, como é que você não sabe e tal? Que isso coloca eles desmotivados, que é molecada tal, e que precisa de motivação e tudo mais. E eu acho que é verdade. O meu perfil não é esse. Não sei exatamente como é o seu, como era o seu como aluno, eu acredito que também não seja esse. O meu perfil, quando eu virava um profissional para mim, e teve vários, o Decamp era campeão nisso. Curso com Decamp era sair de lá na fossa. Ele falava, seus professores não sabem isso? Que merda, tá? A gente sai de lá na bad. Mas o fato isso me motivava do tipo, ok, então preciso tapar esse buraco. Mas talvez o Doctor, nesse contato, principalmente com essas novas gerações de alunos, ele tenha razão nisso. Então, um tópico que eu queria trazer para a gente refletir junto, e até para o pessoal comentar no vídeo, é isso. Como a gente faz para não gerar uma desmotivação com essa crítica, mas sim uma inquietação de movimento. O que eu tenho tentado fazer, primeiro, é entender se de fato isso é real, se as pessoas se desanimam quando veem essas coisas, e que não é uma responsabilidade do aluno, que essa foi outra coisa que ele comentou, que às vezes o aluno sente que o problema é ele, e ao mesmo tempo ele não quer que se critique a instituição, né? Então é uma coisa difícil, um equilíbrio difícil. O aluno não pode sentir que o problema é ele, mas a instituição não pode ser criticada. Então, o que eu quero trazer como a gente faz, e os alunos também podem palpitar, e acho que vem você dessa experiência, porque um outro adendo importante as pessoas que têm passado por Elipa estão saindo de lá com uma qualidade muito maior, uma atenção de técnica, de abordagem, de didática muito maior. Então, como a gente faz para chegar nessas pessoas, para suprir essas coisas? Eu tenho tentado com o Atlas, você está tentando com o Elipa, mas sem desmotivar as pessoas, para fazer o aluno entender que, primeiro, a culpa não é dele, a não ser que ele seja um aluno relapso, desmotivado, não está nem aí para nada, aí a culpa é dele mesmo, tem mais que se fuder. Mas como a gente faz para aquele aluno que ele só está perdido, não tem vocabulário, para ele entender
que é um processo de construção, de que a gente está com esses projetos por fora da faculdade por várias razões, e uma delas é por conta dessa blindagem da panela, né? Para tentar chegar e melhorar essa qualidade sem desanimar essas pessoas. Se você já pensou sobre isso, como que você lida com esse perfil que desanima e que, na verdade, em vez de motivar, desanima, essas coisas? O que você diz sobre isso? Eu posso falar que lá em Heliópolis a gente tem certas atuações distintas, por exemplo. Assim, eu estou falando mais da Aline e eu porque a gente está há mais tempo, mas agora a gente tem mais alunos formados, mas a gente cria certos perfis. Então, a Aline é a pessoa que abraça, vamos dizer assim. Então, mesmo quando tá ruim, ela tem uma maneira de falar que ela fala, tá ruim, mas olha, vamos aqui, vamos ali, vamos lá. E no meu caso, eu vou pontuar, eu vou ser honesta, eu vou falar a verdade, está ruim. Tem que ser assim, tem que ser assado. Porque eu acho que existem pessoas que respondem melhor a um tipo de estímulo e respondem melhor a outro tipo. Mas nós duas temos uma coisa em comum, que eu acho que é muito difícil para a faculdade lidar com isso, por conta de quantidades e acho que a questão didática, que é a atenção. O aluno só vai perceber que ele tem o problema quando alguém falar para ele que ele tem um problema. E você não precisa virar e falar, tá uma merda, tá uma bosta. Você pode simplesmente virar e falar, ó, presta atenção aqui, presta atenção ali. Mas se não vem da pessoa que tem que te ensinar essa observação, nós vamos ficar no palpiteiro do coleguinha, no próprio, como é que o Fernando falou, do amendoim? Da turma do amendoim interna, da turma interna, do amendoim interno do curso, que a gente sabe que sempre tem, né? Que o coleguinha ali olha você, é muito mais fácil ele criticar você do que ele criticar ele mesmo, né? Então, eu acho que o grande diferencial que eu consigo perceber hoje, e foi essa mudança que a gente fez em Heliópolis, foi chegar junto. Chegar junto e, assim, a gente brinca que a primeira coisa que a gente tem que fazer em Heliópolis é mostrar para o aluno que ele não sabe nada. Depois, aí, a ele percebendo que ele não sabe nada, e não sabe nada no sentido, tipo, você é um lixo. Não, é você entender que ainda você tem muito a aprender. Fica muito mais fácil, porque a gente não vai virar para ele e falar, tá, você é um lixo, você não serve para nada. A gente só vira para ele e fala, isso aqui é o básico que você tem que saber. Enquanto você não está nisso, a gente não consegue ir adiante. E eu vou te interromper um pouquinho nessa parte que é importante, que foi uma outra parte também, uma outra contra-crítica que o Fernando fez. E eu cito bastante o Fernando porque, primeiro, porque eu tenho mais contato e porque ele foi muito envolvido com essa coisa da coordenação e tudo mais. Mas ele disse o seguinte, que uma das dificuldades que ele tinha quando estava lá dentro é que a pessoa ia para uma prática de alguém e esse alguém pontuava uma coisa que ele achava importante. Uma coisa pessoal. Então, uma coisa da Renata, uma coisa do Rafael e coisa assim. E o que eu me recordo de situações similares, mas a memória é um troço complicado, mas o que eu me recordo é, o que me assustava era a falta do básico e não do que eu achava importante. Não era assim, pô, você não sabe categoria 2 se é ATM ou se é sacrilegio, não era um negócio desse, era uma coisa assim, você não sabe porque não é bom fazer esse excesso de extensão e rotação da cervical? Ou você não sabe qual é o seu pisiforme, ou você não sabe onde está a espinha ilíaca póstero então a superior. impressão que eu tinha era essa, que o contato não era uma coisa assim do que eu achava que era importante, era uma coisa assim do básico de anatomia. E de novo, um grande conflito que eu tive em relação a isso foi que os professores de forma em geral, eles diziam assim, mas isso aí é uma questão de interesse do aluno. E eu dizia, não, isso é uma questão de competência institucional. E eu até vou trazer agora uma outra citação do Paulo Freire que eu acho que é interessante, que é ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. A libertação ela vai acontecer em conjunto. Então, assim, ninguém ensina ninguém que não está interessado e ninguém que está interessado vai aprender sozinho. Tem que ser um trabalho conjunto. O que eu tenho tentado construir com o Atlas, e a impressão que eu tenho é, que é mais ou menos o que vocês têm tentado construir em Elipa, é isso. E para a gente, talvez, acho que é muito mais cômodo e muito mais fácil do que na universidade. Porque na universidade você está lá trancado com 30, 40 alunos. Desses 30, 40 você não sabe quem está interessado e quem não está. No meu perfil vai chegar só quem está interessado. Quem não está interessado daqui a pouco dá um follow ou só não acompanha. E para a Elipa só vai quem está ali realmente querendo aprender e tudo mais. Então acho que a gente já tem essa vantagem desse filtro. Mas, então, o que eu queria trazer assim, a impressão que você teve foi essa de que você estava colocando uma exigência extra ou qual era o parâmetro que você tinha para falar, olha, isso aqui é o mínimo do básico, é um parâmetro. Renata, qual é o parâmetro disso?
Não, na verdade, isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem claro. Em Heliópolis, Rafa, a gente trabalha em cima do que a faculdade ensina. Então, o aluno vai lá e faz um duplo. O aluno que chega lá para fazer um duplo psiforme, sei lá, numa torácica, ele tem que falar o setup para mim. E para ele falar o setup, ele tem que falar o setup do livro. Ele não tem que falar o setup da Renata. Eu não uso, por exemplo, esse ajuste, mas eu sei que ele tem que aprender. Então, o que a gente faz não é qualificar ao máximo, é o básico. Então, nada do que a gente faz lá, o cara que vai lá achando que ele vai aprender categoria, um SOT de primeira classe, ele não vai. Se o cara vai lá pensando que ele vai aprender Gonstead, ele não vai. Ele vai lá para aprender a diversificada, que é o arroz com feijão que a faculdade ensina. Então, não existe essa do tipo, eu vou dar o pulo do gato. O pulo do gato, ele só vai aprender a hora que ele sabe o básico. Porque senão ele vai ser o pulo do saci, não vai ser o pulo do gato. Vai faltar uma perna aí para dar um pulo da hora. Então, a gente não trabalha em cima de mirabolâncias. O que a gente faz lá é o arroz com feijão. Me fala o que a pessoa tem. A gente usa o prontuário da faculdade justamente por isso. A gente usa o prontuário da faculdade porque o que a gente quer é aproximar o dia a dia de um consultório para aquilo que existe dentro da faculdade. Então, eu acho que se a pessoa não tem essa noção básica de anatomia e de palpatória, como que eu vou querer ensinar alguma coisa, por exemplo, um braço fossa? Como que eu posso ensinar um braço fossa se o cara não sabe onde está a crista ilíaca, se ele não sabe onde está o ilho-psoas? Então, como que eu vou evoluir nesse nível se eu não tenho básico? Então, Heliópolis é básico. Então, para mim, e acho que isso foi uma coisa que eu aprendi na época da faculdade. Na minha época de faculdade, não tinha pulo do gato, tinha básico. E a gente pode questionar a questão do básico, se isso era o suficiente, se isso não era, mas assim, não tinha mirabolância, não tinha. Vou te ensinar aqui, se você fizer o ajuste desse jeito, é diferente. Não. Às vezes, quando eu vou ajustar, que eu ajusto do meu jeito, a pessoa vira e fala, mas você não fez assim. Eu falei, mas você não está na hora de entender por que eu fiz assim. A hora que você tiver que entender isso, vai ser mais pra frente. Eu tenho uma experiência um pouco diferente disso, porque ele até comentou também um pouco desse perfil. Na verdade, não só ele, algumas pessoas. Na live que você estava moderando, também teve esse comentário da pessoa falar assim, porque na minha época era melhor e tal. E a minha experiência é ao contrário. Eu saí quando o Fernando estava começando o processo das mudanças que ele quis colocar, e até onde eu pude acompanhar, o curso melhorou muito nesse processo. E já vinha melhorando, por conta do trabalho da Ana Paula, que foi... E ainda assim, olha só que interessante. Eu tenho um profundo respeito e admiração pelo trabalho da Ana Paula na faculdade, o que não significa que eu não tive altos conflitos com ela. Porque mostrar a coisa, o livro tá aqui, a apostila tá ruim, depois teve que ser um TCC, isso me deixa pistola. Foi um TCC de alunos que corrigiu as apostilas. A instituição ganha dinheiro, tem profissional que está sendo remunerado. Não vou falar se dá conta, se não dá conta, mas tem profissional e tiveram que ser alunos, movimento estudantil, depois de anos que corrigiram a apostila. Então eram críticas nesse sentido que eu fazia. Mas não é nem para isso que eu quero comentar, mas assim, um ponto é, eu não tenho um saudosismo do tipo, a minha turma recebeu uma educação melhor que essa. Acho que Rafa, eu não acho que é uma questão de saudosismo. O que eu consigo entender é que, assim, no meu tempo de faculdade, e não é uma questão de saudosismo, eu tinha 2 professores e muitas vezes um aluno de apoio didático. Então, quando eu tinha uma dúvida, era só chamar, primeiro. Segundo, a gente tinha aquela apostila em que você tinha o setup descrito e que aquilo era o que era cobrado da prova. E por mais que a gente questione, prova funciona, a prova não funciona, se aquela didática é boa, se aquela didática não é boa, você vai recitar aquela porra daquele setup tantas vezes que uma hora essa merda entra na sua cabeça. Isso não acontece hoje. Por exemplo, eu até hoje sei a linha por linha daquela porcaria.
ponto de contato segmentar, torque, vetor, nananana. Por quê? Porque todas as provas, essa era a ordem que a gente tinha que responder. E a gente foi do primeiro ao último semestre praticamente trabalhando isso. Então, a questão é uma questão didática. Eu não estou nem entrando na questão do tipo, se o professor X era melhor, se o conteúdo da disciplina era melhor. Mas nessa questão de cobrança de certas coisas, porque se a gente pensar pedagogicamente, você ter algumas coisas que você faça um roteiro e ao mesmo tempo uma questão prática, mecânica, isso você consegue juntar melhor e você consegue atuar melhor. E eu vejo isso claramente em Heliópolis com os alunos, assim. Eu falo você pode perguntar do cara que já foi lá faz, sei lá, 6, 7 anos e o cara que foi hoje. Eu sempre fala o setup para mim. Aí o cara fala o setup inteiro. Aí eu viro para ele e falo, ok, então agora você faz o setup falando. É nítida a diferença. Então, eu acho que isso era uma coisa que por exemplo, pedagogicamente, funciona muito bem. Eu vou tentar, Rafael, vou tentar evitar entrar numa crítica aqui. Eu só vou pontuar um detalhe, mas não vou me aprofundar nisso, que é o fato de questão de mão de obra. A diferença de você colocar um bacharel em uma profissão, ou mesmo um pós-graduando, ou mesmo um mestre numa profissão para dar aula, e de você colocar um professor. Que acho que aí existe uma bagunça enorme sobre estudar didática e pedagogia para se construir um material e por aí vai. Mas agora o que eu quero, só para fazer para concluir, porque acho que a gente já passou quase meia hora aqui, é assim, da turma do amendoim, como uma técnica do Tabajara Futebol Clube, não do Palmeiras, nada oficial, né? Como alguém que joga de várzea, mas que está aí tentando construir uma coisa com qualidade, o que você sugere e como você sugere uma abertura para que a gente possa construir essa nova didática? Porque o que eu tenho apanhado, e eu tenho tentado perguntar isso para muita gente, um monte de aluno, um monte de pessoas recém-formadas, um monte de pessoas com experiência, como que a gente ajuda nesse cenário? E eu me justifico até um pouquinho antes. Qual que é a minha preocupação de ajudar? Se a gente não começar a melhorar a qualidade da profissão, a profissão vai afundar. Então, a minha preocupação é essa. Eu não estou aqui sendo só o cara altruísta, legalzão. Não estou aqui, como o Paulo colocou também na live da 755, de muito cacique para pouco índio. Eu não quero ser cacique, pelo contrário. O que eu queria é estar na minha clínica, focando no meu trabalho, gastando minha energia só com isso, no tempo que sobrar, jogar. Eu estou aqui gastando meu tempo igual idiota, não é só porque eu quero aparecer. Eu quero que o negócio flua, que a profissão cresça e tudo mais. Eu estou preocupadíssimo com o rumo da profissão. Talvez seja nóia, talvez seja, sei lá. Mas o ponto é, eu imagino que você tem algo muito parecido. E qual é a sua sugestão, tanto para quem quer ajudar, que cobra, que não cobra, mas quer ajudar, ou quem está como aluno, mas não sabe exatamente, o cara tá ali, eu mesmo no primeiro semestre eu estava vislumbrado, assim, eu falo, caramba, olha, eu tô aprendendo ciclo de Krebs, rapaz, que é isso? Mas qual que é a sua dica para esse aluno que quer ser um bom profissional, não para todos os outros, porque a gente sabe que meia dúzia ali não vai querer, mas para o que quer ser bom profissional, o que ele precisa fazer para começar a se mexer e para não encher o saco do técnico, do jogador que não quer crítica? Eu acho que primeiro do aluno é acordar. Eu acho que ele tem que entender que a faculdade vai dar o mínimo. Eu acho que a primeira coisa que eles precisam entender é isso. A faculdade vai dar o mínimo. Mas ela vai dar o mínimo se você correr atrás do mínimo. Então, não é correr atrás só você sentar a bunda e estudar. É você questionar, é você interagir, é você também fazer parte disso. E cobrar, porque afinal, já que é muito claro que somos todos clientes, né? Quando a gente entra na faculdade, é cobrar que o investimento que você está fazendo venha de volta, né? Para você. Então, eu acho que a primeira coisa para o aluno é entender que esse mínimo não é suficiente. E por muitas questões que eu acho que, e eu quero deixar claro isso, assim, Em a minha nenhuma área crítica. também. Sim, e eu quero deixar muito claro que, assim, entendo as dificuldades que a própria universidade impõe para os professores, né? Que a gente está aqui falando e parece que o professor não está fazendo nada. Não é, a questão não é essa. A gente entende que é um problema que vem de cima e que muitas vezes limita muitas questões de atuação do próprio professor. Então, eu acho que é entender a situação em que você está. E começar a interagir. Eu tenho certeza absoluta que se você procura um quiropraxista, ele não vai deixar de te responder, ele não vai deixar de te ajudar. Então, eu acho que, de repente, a pessoa entender isso. Eu preciso
onde eu estou fraco, onde eu estou ruim. Se isso não está aparecendo para você, você procure pessoas para te ajudar nesse sentido. Até porque Acho não importa quantos importantíssimo. anos de profissão a gente sempre vai ter um ponto fraco para melhorar, né? Com Quem é que certeza, tá com pronto? certeza. Quem é que tá 100% pronto, impecável? Acho que nem Bill Gates Nunca. parou na vida. Eu acho que essa humildade de entender que a gente não sabe nada serve para todo mundo, né? Serve para o aluno, serve para a universidade, para os professores, para mim, para você, para todo mundo. Tanto que, assim, em Heliópolis, a gente está em constante mudança. E essa autocrítica, ela existe de dentro para fora e de fora para dentro. Quando a gente percebe que os alunos não estão vindo muito, a gente pensa, tem alguma coisa errada. Vamos repensar como é que a gente está supervisionando. A gente tenta chegar junto dos professores para perguntar se tem alguma coisa faltando. A gente conversa com os alunos. Então, assim, essa autocrítica, eu acho que ela tem que existir para todo mundo. E eu acho que o mais importante é a gente entender que quando eu critico o Atlas de Quiropraxia, eu não estou criticando o Rafael. Mentira, fico de Quando eu mal. crio... E quando alguém critica Heliópolis, ele não está criticando a pessoa Renata. E não acho, eu acho que tem uma frasezinha que eu vi num vídeo da Juju, que eu acho ótimo, que é: bateu, doeu, pega que é seu. Se Maravilhoso. você Maravilhoso. E ouviu a foi, crítica e e foi não inclusive, gostou, isso, foi inclusive que eu fiz, porque quando eu ouvi o negócio da turma do amendoim, a primeira coisa que eu pensei foi, esse aí sou eu! Sou eu, o cara mais chato ali atrás, gritando pro técnico, fala, faz alguma coisa, porque eu não tô aguentando ver meu time perder, cara. Então bateu, então, doeu, é meu. bateu, doeu, pega que é seu. E assim, tá, eu tô falando para você que eu vejo em Heliópolis que os alunos estão chegando com cada vez mais deficiência, em vez de você virar para mim e falar, você tá mentindo, você é a turma do amendoim, você é chata pra caralho. Tudo bem, gente, eu sou assim, legal, mas eu não tô mentindo. Eu sou chata. Eu sou da turma do amendoim, mas eu não tô mentindo. Eu tô falando a verdade. E ao invés de você virar para mim e ignorar porque eu sou chata, cola junto e fala: o que você tá vendo? Vamos Qual é a trabalhar junto, né? dificuldade? Vamos trabalhar junto. Vamos justamente. Vamos furar Então, essa panela, né? justamente. Porque a panela não é boa para ninguém. Quer dizer, na verdade, a panela é boa para um nicho muito específico que vai lucrar muito com essa lenga-lenga que a gente está tendo de falta de representatividade e identidade na Sim. profissão. E não é dentro da nossa própria comunidade que os caras vão lucrar com essa panela. A verdade é essa, né? O é interessante, eu vou até jogar uma última bomba aqui antes da gente finalizar, que eu converso com bastante do pessoal da especialização, dos cursos técnicos e tal, e mesmo no subnicho deles, o pessoal está comentando, fala, olha, é um absurdo, a gente tem osteopata dando curso de quiropraxia. E a gente está revoltado com isso também, mas a gente não sabe o que fazer para controlar. Então a bomba está explodindo para todos os lados e é de novo onde eu trago. Ou a gente coloca, ou se não quer esvaziar as panelas, tudo bem. Ou a gente coloca todas as panelas no fogão e deixa as panelas trabalhando em conjunto para fazer uma refeição completa, ou ninguém vai comer. Eu também acho, Rafa. Eu concordo com você. Daqui a pouco a minha mãe, psicóloga, também vai poder fazer curso de quiropraxia. O meu Tá pai, caminhando por engenheiro, aí. também vai poder fazer quiropraxia. Sabe? A panela não é boa para ninguém. Acho muito óbvio isso. E eu acho que das últimas vezes que a gente conversou, você tinha ficado com umas coisinhas ali atravessadas por conta dessa coisa estudantil e tudo mais. Você falou tudo, você quer dar algum recado, a gente finaliza, como é que tá? Não, eu só quero deixar claro que é isso. Não estou criticando pessoas, estou criticando um sistema que, obviamente, não está funcionando. Então, eu quero deixar muito claro que, assim, estou aberta a ajudar, assim como você também está aberto a ajudar. E muitas vezes a gente ouve que as pessoas só criticam e não apontam soluções. Heliópolis é uma solução, o Atlas é uma solução e só não vê quem não quer. Boa, é nóis. Então eu vou fechar aqui a gravação, depois a gente fofoca um pouquinho em off aqui, que a gente falou que não pode ter falado ao vivo. Boa noite, gente linda. Tchau.